これから話す3つの栄養素は心臓発作を予防しますが、まだご根治ないかもしれません。心臓血管外科医のセルジオ・フランシスコです。簡単な方法で深刻な問題を防ぐお手伝いをしています。これらの栄養素は自然に効率よく心臓発作を予防する体づくりに役立ちます。なぜこれが重要なのでしょうか？心臓は通常静かに苦しんでいるからです。高血圧、糖尿病、タココレステロール、これらは拒否され、あるに突然問題が起きます。良いニュースは仕事から心臓血管系を守る方法があることです。この3つの栄養素をメモしてください。1番目、マグネシウム、胃動脈を強化し、血圧と二項糖尿病のコントロールに役立ちます。2番目、コエンザイム90、疲労経験、血清改善、過剰な過酸素と高います。スタチン服用者にはコエンザイム9点が効果的。筋肉回復を促進し、副作用対策に有効です。3番目はオメガ3です。血行デコ改善、悪コレステロール値下、高血圧の方には必須ですよ。これらを日常に取り入れれば心臓マミリスクが減り、より健康的な生活が送れます。適切な仕事指導や必要naら意識や栄養士の指導下でサプリメントを利用しましょう。Esses 3 nutrientes que eu vou falar ajudam a prevenir o infarto e talvez você não saiba disso ainda. Eu sou o Dr. Sérgio Francisco, cirurgião cardiovascular, e ajudo as pessoas comuns a evitarem problemas sérios com atitudes simples e inteligentes. Esses 3 nutrientes ajudam seu corpo a prevenir o infarto de forma natural e eficiente. Por que isso é importante, pessoal? Porque o coração normalmente sofre calado, pressão alta, diabetes, colesterol alto, tudo isso vai se acumulando até que um dia o susto vem. A boa notícia é que existem formas de blindar o seu sistema cardiovascular, começando pela alimentação. Anote esses 3 nutrientes e você vai ver. Número 1, magnésio. Fortalece suas artérias, ajuda no controle da pressão arterial e do diabetes tipo 2. 2. Coenzima Q10. Reduz o cansaço, melhora a circulação e combate o excesso de radicais livres. Por sinal, quem usa estatina tem muito benefício de usar a coenzima Q10, pois acelera a recuperação muscular em quem tem esse problema usando estatina. Número 3. Ômega 3. Melhora a coagulação do sangue, reduz o colesterol ruim, que é o LDL, e é obrigatório para quem tem pressão alta, tá bom? Com esses aliados na sua rotina, uma pessoa reduz muito o risco de infarto e ajuda a viver com mais segurança. Inclua esses nutrientes por meio de uma alimentação orientada ou, se necessário, suplementação mesmo, com segurança e apoio médico ou nutricional.